Esse horário a gente está aqui sempre nas terças e quintas, já que são os 2 dias da semana que a gente recebe os convidados e assuntos importantes são tratados. E hoje, mais uma entrevista importante. A gente sempre escolhe assuntos do interesse do nosso grande público, esse público que nos acompanha no Instagram, onde nós temos o nosso endereço, o OG Notícias. 90 mil seguidores nos acompanham aqui no OG Notícias. E nós estamos também no YouTube. Muitos preferem nos ver por lá. Lá o nosso canal é o Oeste Goiano Notícias. Cumprimentos, portanto, a todos. Vamos iniciar aqui mais um bate-papo. Assunto relevante, de interesse do grande público. Vamos falar de saúde, vamos falar de educação física. Eu convidei, ele mais uma vez aceitou vir aqui e chega aqui numa fase importante da empresa dele, quando a empresa se desdobra em novos investimentos. Ele, amigo aqui dessa casa, amigo do Oeste Goiano, já esteve por aqui outra ocasião, convidei, mais uma vez está aqui, Marcley de Souza, boas-vindas. Opa, boa noite, espectadores, boa noite a todos. Boa noite a todos meus amigos aí, que eu acabei de compartilhar o link aí para todo mundo me acompanhar e saber um pouco da história do professor Marcley, do empresário Marcley e do atleta Marcley. O empresário, o atleta, o profissional de educação física e que chegou a Iporá muito tempo atrás, se deu bem na cidade, foi muito acolhido. Hoje é um empresário bem-sucedido, né, Marcley? Feliz de residir em Iporá há tanto tempo, né, Marcley? Isso. Inclusive, essa semana eu estava comentando com minhas filhas que nós completamos 17 anos, dia 8 de agosto. Nós completamos 17 anos de Iporá. 17 anos bem-sucedido nessa cidade e, principalmente, um êxito a partir do momento que você realmente aderiu para a educação física, para as academias, né? Assim como eu resumi, né? Algumas vezes já vim aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, Valdeci. Acho que é a terceira vez, né? E eu tenho falado em algumas das vezes um pouquinho da minha história, né? O motivo pelo qual eu vim para Iporá, né? Não vou repetir isso aqui, eu acredito que a maioria já sabem. Mas o que acontece? Eu estou satisfeito, né? A cidade me abraçou. Ao mesmo tempo que ela me abraçou, eu acho que eu abracei também, né? Porque eu acho que era carente, sim. Né? Eu tenho certeza que era carente um pouco da atividade física, no ramo tanto de academias com relação à prática do jiu-jitsu em si, né? Acho que na época nós tínhamos aqui só a capoeira e o taekwondo, né? E migrando ali para o pessoal da bike, né? Com o Casagrande, um cara gente boa que eu gosto também, aprendi a gostar, e ele também de mim, e o pessoal do taekwondo, capoeira, que inclusive a maioria dos meus alunos depois no jiu-jitsu foram da capoeira. E também aí eu migrei para musculação, que antes era só jiu-jitsu, né? Era um centro de treinamento, e hoje um centro de treinamento de arte marcial, e hoje a gente está com um grande centro de treinamento, sim, porque aí nós vamos abraçar várias modalidades que a gente vai citar aqui no decorrer da entrevista. Sim, muitas atividades dentro da área de atividade física, o Marcley desempenha em Iporá. E é do conhecimento do grande público que em Iporá, ali próximo ao semáforo da R2 com a Avenida R2, fala o endereço ali, que é ali no semáforo da Madeireira Iporá, ali está a Academia Life Corps. O endereço exato, Marcley? Então, o endereço exato é Rua H, né? Rua H, com a R2. Com a R2, isso, sem números. Que é o semáforo da Madeireira Iporá, isso, próximo da UEG. Isso mesmo. Ali bem na esquina, não tem erro, Rua H, com a R2, e estamos ali em frente à Madeireira Iporá, localizada ali, completamos agora, vamos passar para 3 anos ali no nosso centro de treinamento, que realmente abraça a maioria das modalidades e, com certeza, nós temos resultado positivo em todas. E nós estamos falando desse endereço porque agora isso vai se multiplicar. Agora o Marcley está empreendendo em novas unidades de academia na região. Eu quero agora abrir aqui a nossa entrevista para você falar dos empreendimentos que estão vindo por aí. Então, Valdeci, 2 segmentos. Nós já estamos, né, em algumas cidades como centro de treinamento de jiu-jitsu, representante da Gracie Barra Iporá, que hoje nós estamos na cidade de Jussara com o professor
com o professor Jussara, professor Giovanni, estamos em Britânia com o Adriano, Aruanã com o professor Rodrigo, e estamos também em Aurilândia, abrimos agora recentemente com o professor Ribamar, e tem uma grande possibilidade em algumas cidades ali próximas, São Luís, dos Montes Belos, ou o próprio São Luís. Santa Fé também, estamos só aguardando um posicionamento ali de Santa Fé. A procura com relação às escolas de jiu-jitsu, como sou representante da escola de jiu-jitsu Gracie Barra aqui no Oeste Goiano, a procura são um pouquinho maior, né? Porque hoje não se abrem mais Gracie Barra como antigamente. Quem tem, tem. Quem não tem, só somos as específicas franquias e aí vamos seguindo as pequenas, né? Que são essas, no caso, que a gente tem em parceria com esses professores nessas cidades que eu citei. Agora, com relação à Life Corpus Academia, tem alguns pré-requisitos, né? Que eu preciso primeiro atingir para depois passar a virar franquias, né? Então, nós estamos aí brigando por essa possibilidade. Temos uma empresa atrás desse sonho meu, né, de empreender, não diretamente com o meu dinheiro, porque franquia funciona dessa forma, né? Eu entro com a marca, com conhecimento e a gente vai fechar algumas franquias, só que a gente vai limitar aí alguns perfis de pessoas. Mas esse perfil são elaborados por mim, né? Alguns pontos. Por exemplo, pessoas que realmente estão no ramo. Por exemplo, eu não vou criar uma franquia da Life Corp para um cara mesmo só pelo fato de ele ter o dinheiro, porque ele não vai entender a essência do que tem por trás da atividade física. Mas também, ao mesmo tempo, eu não vou abrir uma franquia da Life Corpus Academia para um cara que ele precisa ser formado, ele precisa ser profissional da área de educação física. Não necessariamente, acho que vai haver um equilíbrio, mas tem alguns requisitos aí que a gente vai exigir e o principal dele é o cara ter conhecimento e amar o que faz, não só o dinheiro. Sim. E tem uma pergunta aqui que era exatamente para explorar isso, você já antecipou. Estamos com o Marcley de Souza, ele que é atleta, é empresário, é profissional da área de educação física, sendo aqui o nosso entrevistado, para falar da Academia Life Course e dos empreendimentos dele. Essa nossa transmissão tem apoios do Baratão Shop, que é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Porá, atender quem mora dentro da cidade, inclusive pelo WhatsApp. É só teclar e pedir 649-8154-1495. Baratão é o campeão de preços baixos. Temos apoio nessa transmissão de BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques de planejamento ambiental, rural e empresarial. BioEnge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente aqui na nossa região. E o contato deles é o 649-9623-5621. Posto Rede Parceirão. Tem o combustível que te leva mais longe por um menor preço. Atende você em 2 endereços, além em Israelândia, nas margens da GO 060 e também em Porá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. E o Laboratório Bioanálise, ele tem serviço de coleta em 2 cidades vizinhas, em Amorinópolis e Alpaci, e tem serviço de coleta também em Piranhas. Agora, em Iporá, para sua comodidade, você, na noite em casa, você tem um aplicativo para pedir comida e bebida. Temos agora em Iporá o Mais Delivery. Empresas do ramo de alimentação e de bebidas em Iporá estão cadastradas nesse aplicativo Mais Delivery. Baixe aí no seu celular e peça sanduíche, pizza, bebidas. Mais Delivery é para facilitar para você e agora com o desconto OG de 10%. Eu continuo por aqui com o Marcley de Souza sendo o meu entrevistado. E Marcley, eu tinha programado aqui exatamente você falar, porque a Academia Life Course vai expandir para a região, procurando parceiro nas cidades aqui do Oeste Goiano. E você falava, eu quero mais saber sobre o perfil de quem está em Caiapônia nos vendo e quer abrir lá uma Academia Life Course. Você já falou um pouquinho aí do perfil. Fale mais disso para nós. Então, como eu falei anteriormente, a questão do perfil seria interessante, sim, né? Um empresário que tem, além do investimento que ele vai fazer, aí ele pode
falar, professor, eu vou investir tantos por cento, outro colega tantos por cento, e o senhor vai ter uma participação. Isso é uma coisa mais burocrática que vai ficar com as empresas, com a empresa de gestão que está por trás de toda essa ideia minha. Agora, com relação ao que até o ponto que eu posso te explicar e passar, é que além do perfil, a questão que são passados, a questão de qual o valor inicial e a questão da marca. Isso é muito importante, que leve a marca independente, seja ela em produtos, né, internos. Quais são esses produtos? Camiseta, garrafa. E com relação a levar o nome da marca também, né? Nós vamos ter... A marca ainda ela é limitada, mas depois da franquia há toda uma organização, né, um órgão que regula para a gente poder passar e criar essa franquia. Questão a passada também a questão de risco, porque risco é normal, né? A gente tem, né, passamos agora há um tempo atrás a questão, por exemplo, da pandemia. Então nós temos todos esses riscos, né? E isso são tudo passado. São questões também de treinamento, que é uma das partes que a gente mais procura hoje, Valdeci, implementar na nossa academia, inclusive na própria Life Corpus aqui, a sede aqui em Porá, essa questão do atendimento. Porque o que acontece? Quando a maioria das empresas hoje, vamos falar do ramo de academia, as academias hoje de grandes franquias, né? O que prevalece neles são duas coisas, preço e equipamentos. Não adianta que o Marclay Souza, a Life Corpus Academia, não vai dar conta de bater de frente com essas pessoas, pelo menos agora, né? A nível de equipamento, a nível de estrutura, não. Porque são investimento altíssimo, né? Hoje, o investimento menor aí, sei lá, 4, 5 milhões que a gente procurou saber, até 6 o menor investimento, dependendo da franquia, de todas essas que tem no mercado, né? Inclusive, meu irmão comentou sobre uma franquia que está abrindo lá na cidade onde nós nascemos. Então, o que acontece? Então, para me crescer hoje, a ideia e o conceito, além do dinheiro, é isso. Nós vamos manter uns equipamentos de médio porte, certo? E qualidade no atendimento. Quando eu falo atendimento, é o atendimento da recepção até a tiazinha da limpeza. Então, nós temos que brigar em cima disso. Então, a Life Corpus Iporá hoje, ela é um aprendizado muito grande. Além de ser uma mãe, literalmente, para mim, é uma mãe me ensinando a trabalhar todos os dias, né? Eu pensei, antes de ter essa ideia de abrirmos franquia da Academia Life Corpus, e eu começar a me aprofundar em ser gestores de alguma dessas franquias que já existem no Brasil. Porque hoje, Valdeci, também é uma mão de obra muito escassa, questão de gestores. É como se fosse o gerente da academia, mas não é o gerente. Um gestor, ele vai fazer tudo ali. Então, eu pensei muito em expandir para esse lado de conhecimento, só que aí eu precisava viajar muito e é um mercado muito relativo e eles não querem pagar o preço ainda, entendeu? Do que você merece. Então, às vezes, não ia compensar. Mas eu já tenho um conhecimento, ou estou adquirindo esse conhecimento aos poucos, principalmente na parte de gestão, mas, ao mesmo tempo, já pensando nessa questão da franquia. Para quem for um franqueado, então, você vai passar aí um know-how de gestão. Sim, com certeza. Né? Com certeza, de como contratar essas pessoas, de como treinar essas pessoas. Claro que tem a parte burocrática que não é comigo. A questão de finanças também, a gente tem uma empresa dentro da empresa de gestão, tem outra empresa que ela toma conta dessa parte financeira, para onde a gente vai, qual é a hora certa de investir. Não é aberta, é porque as pessoas têm uma ideia de que... Eu já ouvi muito, Valdeci, aqui em Porá, mas não é normal. Eu saindo do banco e o colega falar, professor, eu tenho uma tia que pegou uma herança de 5 milhões e quer abrir uma academia. Vá lá, por favor, faça isso. Não estou desejando mal para ela, mas faça isso. Quer dizer, uma senhora que está saindo de eu não sei que ramo de atividade, mas provavelmente os ramos comuns aqui, né, dessas pessoas que têm dinheiro, agropecuário, por exemplo. E não é que eles não têm conhecimento, mas é um ramo totalmente diferente. É você mudar a chave muito 360. Então, é meio complicado. Então, mudar e não investir um dinheiro alto desse e depois ter um prejuízo não é fácil. Não tem uma vivência do ramo, naturalmente. Não é assim que funciona. Seria complicado. Ô, Marclay, nós iniciamos a conversa aqui falando de Graça e Barra, que é o esporte. Agora, a academia Life Corpus é exclusivamente para atividade física com equipamentos. O esporte não está contemplado dentro da Life Corpus. Não, Valdeci, hoje, muito pelo contrário. Também? O nosso centro, por isso que nós falamos centro de treinamento. Então, tem o esporte. Tem o esporte também. Claro
que nós não focamos 100% nisso. É uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que não é que a empresa, para ela crescer, eu não vou conseguir abraçar o mundo, entendeu, Valdeci? Os dois lados, alguém vai ter que perder para ganhar de outro lado. Exemplo, eu era um professor de jiu-jitsu, eu era o único funcionário da minha academia. Eu dava aula de jiu-jitsu, eu limpava, eu atendia, eu era o contador, era tudo. Mas para mim crescer, não tem como eu fazer isso. Só isso. Eu tinha que delegar funções, contratar pessoas, e não é diferente assim hoje dentro da Life Corp. Mas o foco de atleta diminuiu por causa disso. Eu acho que a gente quer atender, Valdeci, todo o público. E o meu público é o público que ainda está fora da academia. Eu já falei isso aqui no seu programa. E quem procurar a Life Corps, então ele tem duas opções. Ele pode optar pelos esportes, ele pode optar pela atividade física nos aparelhos ou até pelas duas coisas. Sim, ele pode. Na verdade, quando você está disposto a virar um atleta, dificilmente você vai ter que fazer de tudo um pouco ou de tudo. Né? Então, esse é o conceito de quem procura esporte. Mas nossa academia, hoje, ela tem a parte de esporte. Eu quero ser lutador de jiu-jitsu, professor, profissional. Claro, ele continua treinando jiu-jitsu, só que Mas aí tem que fazer eu tenho que fazer os equipamentos, ou eu monto um treino separado, né? Que hoje existe, Valdeci, um treino específico para o lutador, que não necessariamente são as máquinas. A gente vai usar as máquinas raramente. Então, vamos trabalhar com peso livre, por exemplo. Né? Agora mesmo, teve um rapaz, não é meu aluno, né? Mas ele me mandou uma mensagem: professor, monta um treino físico para mim, que eu vou competir. Aí eu vou montar um treino para ele treina jiu-jitsu em outra equipe, mas quer fazer a preparação conosco, até porque só nós temos esse tipo de preparação. Então, preparação para a luta não é puxar peso é fisiculturista. E fique bem claro isso. Então lá tem de tudo. Tem o esporte e tem as atividades físicas nos equipamentos. E no caso do esporte, além dos aparelhos, tem também uma atividade exclusiva para atleta. Para atleta, sim. Estamos com o Marcley de Souza, falando hoje sobre as academias de ginástica, falando sobre esporte e o empreendedorismo dele nesse segmento. O Marcley, o número de academias em Porá aumentou. A gente tem aí algumas hoje, já houve um tempo que era uma única academia em Porá, que é essa aqui da Avenida 15 de Novembro, mas isso mudou, a gente está vendo academias. E isso mostra que o iporaense está mais afeito à prática de atividades físicas, né? E no meio de um mercado assim, mais intenso, eu quero até te perguntar, como é que você tem a estratégia aí para fidelizar alunos nesse mercado mais competitivo? Eu já falei O diferencial seu. Então, eu vou citar um pouquinho, eu já falei aqui em alguma fala na última entrevista, Iporá, assim como muitos lugares, já está começando a prostituir, vamos dizer assim, a modalidade, né? A modalidade não, o ramo de atividade, né? As academias. E é comum, né? É característica de uma cidade que ainda nós não temos tanta mão de obra, né? Tanto emprego. Então a galera começa, assim como eu citei agora há pouco, alguém que me abordou no banco e falou que porque eu tenho uns 5 milhões, eu vou investir numa academia. Então muita gente pensa assim, né? Tem 1 milhão, 500 mil e começa a investir em academia, não deu certo no local porque não conseguiu concorrer e vem para Iporá e acha que simplesmente, assim como qualquer cidade, não muda nada. Entendeu? Agora, qual que é o nosso diferencial? O nosso diferencial principal, há um tempo atrás, era a estrutura. Só que começaram o quê? Assim como eu fiz nas outras modalidades, eu comecei a convencer as pessoas de que eles precisavam também investir no comércio. Entendeu? É como se tivesse o Valdeci aqui com a estrutura gigantesca, alguém falasse, poxa, o Valdeci é bom, ele chama atenção porque ele tem uma estrutura. Não necessariamente é só a estrutura, é a qualidade do seu serviço, assim como o meu. Então, eu fui também referência para essas pessoas. Eu já ouvi de muitas pessoas, professor, eu mudei minha academia, eu estruturei minha academia, entendeu? Porque o senhor também estruturou a sua. E eu acho que isso que é o lado importante da concorrência, entendeu? Ela ser saudável em todos os sentidos. Agora, quem vai ter mais bagagem e conhecimento para atrair esses alunos, que foi a sua pergunta, como que eu faço hoje?
Então, nós estávamos brigando, eu tinha a estrutura, então eu chamava atenção pela estrutura. Era um centro de treinamento, é um centro de treinamento, onde eu abordo todas as modalidades. Aí você ia com seu filhinho lá de 5 anos fazer jiu-jitsu, aí você falava, Maclay, mas eu não vou ficar aqui no sofá, eu vou fazer uma musculação também. Então, eu estava atraindo a criança que foi fazer jiu-jitsu, você que foi musculação, aí de repente sua esposa, olha, você está indo, vou fazer também agora treinamento funcional. Mas chegou um ponto, Valdeci, que nós quase estávamos equilibrados, né? Quase estávamos equilibrados. Até comentei no podcast que eu fui, né? Fiz algumas brincadeiras e algumas pessoas até levaram mais a sério, porque eu falei que eu estava contratando uma empresa de gestão, que hoje nós somos quase 500 academias, e essa empresa, Valdeci, ela abriu muitos horizontes com relação ao que eu pensava, entendeu? Foi até com relação a essa franquia, com relação a várias coisas. E então eu pensei, aí começamos a colocar em prática isso, e eu falei, agora vai funcionar. Aí eu até brinquei com alguma galera no podcast, que eu falei, vocês vão ter que mudar de cidade, que a porrada vai comer. Aí Mas deu o mudar polêmica. de cidade era uma questão de eu não vou ser mais concorrente para bater calmamente, eu vou correr atrás dos meus objetivos. Porque, Valdeci, quando chega o boleto, eu sei. Eu posso falar aqui ao vivo sem demagogia alguma. Hoje eu tenho uma despesa fixa, entre variáveis e fixa, que eu calculo isso, de R$ 72 mil. É a minha despesa fixa hoje na Academia Life Corpus é R$ 72 mil. Ano. Não, por mês. Mês? Mês. É uma despesa enorme. Enorme. E as pessoas acham, claro, que isso está envolvido em financiamento, toda a estrutura, toda a despesa com marketing, Com o investimento com feito investimento, com a empresa de gestão que não é barato. Então tem toda a minha despesa entre fixo e variáveis. R$ 72 mil. Então quem sabe onde aperta sou eu. Se eles não sabem fazer o marketing dele, eu sei fazer o meu. Muito bem. Academia de Ginástica, Esporte e o Maclay. É assunto nosso aqui hoje no OG Notícia. Gratidão a todos que estão nos acompanhando. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral, que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E essa transmissão tem apoios, está conosco Mais Delivery, que é esse aplicativo que chegou em Porá e que está dando aí muita comodidade para as pessoas que na noite estão em casa e querem pedir bebida, comida. Mais Delivery, é só baixar no celular. Baixe esse aplicativo, porque nele estão as empresas de alimentação e de bebidas de Porá, e você vai pedir e vai ter em casa sanduíche, pizza, enfim. Peça pelo Mais Delivery. E Laboratório Bioanálise está conosco nessa transmissão. É um laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, tem serviço de coleta em outras cidades, em Amorinópolis, em Jaupaci e em Piranhas também. Posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe e leva você por um preço menor. Atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e o Posto Rede Parceirão, com seus 2 endereços, tem um também em Porá. É no Posto Real, que faz parte da Rede Parceirão. E Parceirão é a sua casa nas rodovias. Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A Maiara e o Wendel são os 2 proprietários da Bioenge e os 2 são experts em meio ambiente. O contato deles é o 649-9623-5621. Baratão Shop é o campeão de preços baixos. É maior, melhor, é ágil para atender quem mora em Porá. E quem mora em algum bairro de Porá pode pedir pelo 64981541495, peça e receba em casa. Atende toda a região há mais de 4 décadas. Baratão Shopping, amplo estacionamento e completo para te servir. O Maclay, tem uma frase que você gosta de usar e eu creio que essa frase também é um segredinho do seu sucesso. Você escreve em letras garrafais na sua academia: vou te motivar. Eu creio que ainda tem essa frase, ainda é um chavão seu, né? Porque é muito comum as pessoas começar na academia e desistir. Essa desistência vem com 2 meses, com 3 meses, ou até vem até antes. Como é que tem sido esse seu empenho psicológico, esse estudo que você faz da sua clientela para permanecer ali por muito tempo o seu aluno?
Bacana, bacana. Eu acho que eu falei em algumas entrevistas que eu dei aqui na cidade de Porá sobre esse Vou Te Motivar. Mas eu acho que eu nunca falei, Valdeci, veio à minha cabeça, eu acho que eu nunca falei essas questões há uns, sei lá, eu acho que acredito há uns 10 anos atrás, essa galera da linhagem, assim, do Pablo Marçal, de todo mundo, que foi uma época de uma febre muito grande dos coaches, né, motivacionais. Eu fiz um curso de coach indicado por uma pessoa que, quando eu estava fazendo faculdade, ela sempre ia de carona comigo para Goiânia, quando eu ia, né? E ela sempre falava, eu falava, para onde você está indo? Porque você vai muito a Goiânia. E ela falava, professor, era um advogado aqui da cidade, e ela falava, professor, eu estou indo para fazer um curso de coach, eu deveria fazer e tal. Aí falou, ó, vai ter um curso assim, assim, e o valor era altíssimo, era uma coisa de louco. E eu não sabia nem o que, que era, porque coach, era treinador de quê? Aí ela falava motivacional. Aí eu entrei em contato, aí fiz a inscrição e tudo, e fiz o curso. No curso, foi uma coisa que assim, eu saí de lá tipo flutuando, né? Eu não sei como são as palestras desses coaches, mas da época, esse professor nosso, ele era palestrante e coach, né, da Johnson Johnson, dessas empresas grandes e alguns atletas de alto rendimento, do tênis brasileiro, né? Então ele era um cara muito solicitado. Então eu tive a chance e o prazer, né, e a sorte de fazer esse curso com Te ele. tocou. Me tocou, me motivou e um cara que acendeu uma luzinha, não para ser coach, mas algo comecei a pensar, principalmente sobre PNL, né, uma programação neurolinguística. Eu venho sempre batendo nessa tecla. Eu sei que isso é muito cru para as pessoas da nossa região, mas eu já vivenciei isso muito tempo. Eu recebo, então isso eu tive um aprendizado e ele falou assim: crie uma frase para vocês no curso, no final do curso. E eu lembrei muito de um cara que é um atleta de jiu-jitsu que não está mais competindo, que a frase dele era: eu vou te motivar. Então ele era, o ego dele, ele como atleta, ele era chato, né? Porque eu acho que o atleta não precisa ser chato, mas ele era chato. Ele sabia vender o peixe dele. Então tudo dele era eu. Aí eu falei: não, eu vou colocar, vou te motivar, porque qualquer pessoa que lê, ele pode passar dele, porque você chega lá, eu posso chegar lá e ler, né? Não precisa ser o eu. Vou te motivar sem o eu. Então isso Ficou uma frase coletiva. ficou uma frase coletiva e foi tão impactante que depois muita gente, os meus concorrentes, que se acham meus concorrentes, que eu não tenho eles como concorrente, muito pelo contrário, são pessoas que me motivam a cada dia, não ser melhor do que eles, mas ser o melhor, né? A Academia Life Corp ser a melhor. E eles começaram a criar outras frases. Ah, a disciplina é melhor, ah, não sei o que é melhor, a tiazinha do espetinho, algo do tipo. Aí eu falei, não, tudo bem. Então, o vou te motivar é como se fosse um empurrão, Valdeci. E a disciplina é como se fosse o combustível para o carro dar continuidade nesse andamento. Então, o carro, normalmente, ele não pegou, ele não pega. Então, o meu cliente, ele ainda não está pegando na partida, ele ainda não está motivado para treinar. Então, eu vou lá e dou esse empurrãozinho, que seria essa frase, vou te motivar. E a disciplina, que é individual de cada um, como se fosse o combustível desse carro, que vai ser o combustível desse cliente por um bom tempo. Vou te motivar. Essa frase realmente é marcante. Essa frase lembra o Marclay. É uma frase que ele usa lá na academia. Sim. Agora, Marclay, quando a pessoa começa a ter uma frequência ruim na academia, você percebe isso, os seus auxiliares percebem isso. A pessoa tem que ir 3 vezes por semana na academia, começa a ir só uma vez, aí você percebe isso. Aí tem uma abordagem com o aluno, como é que funciona isso para poder você não perder o aluno? Boa pergunta, Valdeci. Era um ponto que nós não estávamos dando conta de acompanhar, Valdeci. Lembra que eu falei, a empresa cresceu e automaticamente cresceu os números de clientes. Não tinha jeito de controlar a frequência. Não tinha como, tem como controlar, mas era muita gente para ficar atento a esses detalhes. Mas esses detalhes hoje são os mais importantes para mim. Hoje estão atentos a isso. Hoje nós estamos atentos, a gente tem aplicativo, a gente tem forma de abordagem, tem script, tem tudo. Hoje nós trocamos todo o nosso sistema da academia, tem isso também. Eu tinha um sistema que eu controlava desde quando eu cheguei em Porá, meu primeiro sistema, e agora nós trocamos, nós mandamos o treino para o cliente, nós acompanhamos com frequência, ele dá um relatório daqueles alunos, exemplo, o aluno que treina de segunda a sexta-feira, ele começou a dar uma recaída, a gente já separa, marca com a etiqueta, esse aluno a gente tem que ligar,
perguntar o que está acontecendo. E hoje, eu tenho um WhatsApp meu, pessoal, e da academia, e eu respondo quase todos, Valdeci. Quando eu vejo que meus atendentes são 3 vendedores, não tão legal, eu entro e falo, não é desse jeito. Porque a gente conhece, né? A gente tem conhecimento. Eu sei o que o cliente quer com aquelas palavras, e às vezes o vendedor não entende, mas para a gente, nós que somos professores, e claro, a gente tem uma reunião constante, inclusive sábado agora nós tivemos uma reunião com nossos funcionários, que mudou, né, uns 2 funcionários lá, e eles não tinham participado disso, e acabaram participando. Só para resumir aqui, Valdeci, rapidinho, eu quero falar as modalidades que nós temos na nossa academia, para não ficar voando aí, galera, beleza? Então, hoje nós temos a musculação tradicional, que são os equipamentos que você fala, né, que é a nossa maioria, a nossa boa parte hoje da Academia Life Corpus, mas temos o Muay Thai também agora, com o professor Andrew, que é um professor muito dedicado, estudioso, né? Então, o Muay Thai hoje com o professor Andrew, um cara que vem estudando, vem competindo, vai competir e quer continuar competindo e levando os alunos para competir. Temos capoeira agora na minha academia. Muita gente falou, foi um choque, né? Porque as pessoas sabiam que eu não gostava da capoeira, mas não é que eu não gostava da capoeira, Valdeci. Eu nunca tinha encontrado um professor com ego bacana para dar aula de capoeira dentro do meu centro de treinamento. Hoje você tem. Hoje eu tenho o professor Júnior, um cara é muito 10, desde quando eu conversei com ele a primeira vez, entendeu? É um cara bacana, professor Júnior, cara humilde, está disposto a aprender também, é lutador de jiu-jitsu também, já lutou MMA durante 5 anos, e temos o treinamento funcional pela manhã com a professora Letícia, ela está entrando agora de férias, né, licença maternidade, que ela está grávida, vai ser eu que vou assumir essas turmas ou um outro professor. Temos também o Cross, que hoje está com o professor Mardoqueu, o Cross Training, que também fui pioneiro na cidade de Porá, né, que a galera chama de CrossFit aí, beleza? E temos o Jiu-Jitsu infantil, com minha filha Lívia, que está se formando em psicologia, é terapeuta, que leva o Jiu-Jitsu além da arte marcial, além da galera da arte marcial, sempre falo isso, né? E eu voltei, Valdeci, né? Eu voltei a dar aula de jiu-jitsu também terças e quintas, 19 horas, para poder motivar essa galera. Era um pedido de muita gente. Professor, volta pelo menos com as aulas de jiu-jitsu 2 vezes. Eu sei que o senhor é muito corrido, mas volta. E está sendo satisfatório para mim, para minha cabeça, para tudo. Então, são muitas as opções lá na Academia Life Corps. Você fala de jiu-jitsu e me faz lembrar, Marclay, que você já foi um grande atleta, um campeão de jiu-jitsu em torneios importantes pelo país. Eu não ouvi mais você falar de participação sua em competições, mas eu quero te perguntar, como é que está o Marclay atleta? Competindo ainda ou está no stand-by? Não, stand-by, Valdeci, eu tive uma lesão, né, há muitos anos, antes da pandemia ainda, inclusive. O ombro, né, meu ombro direito, eu já fiz 2 vezes a cirurgia, estou indo para a 3ª, e meu médico me assustou bastante da última vez, né, que ele falou, professor, para com isso, não precisa provar nada para ninguém, mas não era provar, é porque nós que viemos da arte marcial, a gente tem uma coisa na cabeça, a gente vai levar aquilo ali para sempre. E eu tinha isso na minha cabeça, mas Deus tem a vontade dele e a gente tem a vontade nossa, né? E ele falou, Marclay, muito cuidado com esse homem, que pode ser uma questão de você colocar até uma prótese, né? E eu aprendi, Valdeci, agora, principalmente com essas voltas às aulas, eu aprendi que eu vou conseguir treinar sem me empolgar muito. Mas só Deus sabe o dia de amanhã, mas eu tenho interesse em fazer minha cirurgia e voltar a competir, sim, né, no alto rendimento, para depois que tudo estiver estabilizado. Eu acho que é uma coisa pessoal minha. Eu acho que cada um de vocês, Valdeci, tem um sonho e tem um hobby. E o meu hobby sempre foi isso, Valdeci. O jiu-jitsu. Sempre na minha vida. Tudo eu fiz pelo jiu-jitsu. E você conseguiu títulos importantíssimos. Vamos fazer uma retrospectiva aí dos seus títulos. Eita, eu fui 5 vezes campeão mundial por 3 federações diferentes, no gi, que é com o kimono. Fui campeão mundial em 3 vezes no gi por 2 federações diferentes. Fui campeão brasileiro. Aí títulos estaduais teve muito. Fui sul-americano, fui pan-americano. Isso os títulos
de primeiro colocado, segundo, terceiro, eu tive muitos títulos. Eu fiz muitas notícias do Marclay, Sim. campeão aqui, campeão ali, campeão acolá. Realmente foi uma carreira de lutador de jiu-jitsu muito vitoriosa. Marclay de Souza sendo aqui o nosso entrevistado. Marclay, uma entrevista dessa vale falar sobre tudo. E eu quero agora bisbilhotar um pouquinho a sua vida pessoal, tá? Porque no início desse ano, Marclay, você ficou muito comentada em Porá. No ano anterior, época de campanha eleitoral, você envolveu na campanha eleitoral, a candidata eleita, Maísa Cunha, contou com seu apoio, você participou da campanha, e assim que ela foi empossada, você também fez parte da gestão dela, porque foi chamado para ser chefe de departamento de esportes. Mas você ficou muito pouco tempo lá e teve uma passagem ali meio conturbada, gerou muitos comentários nas redes sociais sobre a forma como você saiu e as razões do que você saiu do cargo de chefe do departamento de esportes. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para ouvir a versão sua, porque tem nas redes sociais, tiveram várias formas de falar sobre a sua participação lá e a forma como você saiu. Agora eu quero te ouvir sobre isso. O que aconteceu com o Marclay em poucos dias como chefe do departamento de esportes? Nossa, primeira coisa, eu quero te agradecer novamente, né? Não só pela entrevista, mas por ter tocado nesse assunto. Valdeci, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, porque muita gente... Você ficou calado, né, Marcos? Eu procurei o conselho de alguns amigos, né? Advogados, e eles falaram, Marclay, deixa acalmar, né? Deixa para lá, não fala nada, espera um momento, a gente não sabe o dia de amanhã, então espera. Eu acho que esse foi o momento, né? Coincidência ou não, eu acho que esse é o momento para falar. Porque muita gente questionou, né? Igual você falou, né? Que muita gente falou isso, outro falou aquilo, mas ninguém sabe a verdadeira, né? Realidade do que aconteceu, nem da minha parte e muito menos da parte, né? da nossa gestora do município, né? Da própria prefeitura, né? Então, da própria esse atual mandato. Então, todo mundo sabe que eu apoiei, né, a atual gestão em todos os sentidos, nunca ganhei nada para isso, nunca pedi e também nunca foi oferecido, né? E isso é fato. Mas não é esse o problema, porque quando eu me ofereci, Valdeci, apoiar o esporte nessa gestão, eu vou resumir um pouquinho uma história de como eu cheguei lá. Eu fui convidado por um amigo, né, que ele me levou, né, até o conhecimento. Eu já conhecia a atual gestão, né, a gestora dessa atual gestão, então mas eu nunca tinha conversado com ela. Então me levaram para conversar e eu contei um pouco da minha história, assim como eu contei agora, porque eles tinham uma visão de mim como pré-candidato, né, a vereador, algo do tipo. Você chegou a ser cotado para pré-candidato? Tipo cotado. Eles não me falaram, mas quando eu comecei a contar a minha história e a minha experiência, aí eles ficaram assim como a maioria, né, dos iporaenses. Ué, por que esse cara não está numa secretaria de esporte, sei lá, não está no ramo do esporte? Né? Foi uma fala deles mesmo. Então, lá mesmo eles decidiram, e eu ofereci. Valdeci, 2 coisas que eu falei no final da minha saída de dentro daquela sala. Você vai me dar autonomia para trabalhar e eu não me escondo atrás de Bíblia. Não é o fato de eu ser evangélico que eu vou me esconder atrás da Bíblia. O que é o esconder da sociedade atrás da Bíblia? É ser o coitadinho, né? O bate na minha face que eu viro a outra e bate. Só que aqui não. Entendeu? E eu saí e fomos trabalhar em cima disso. Não de expectativas grandiosas, né? Mas a principal dela era a abertura e o desmembramento da Secretaria de Esporte. Ponto. Esse era o fator principal. Muitas pessoas me abordavam na rua, inclusive amigos meus de grandes empresas, falavam assim, Marclay, você é louco? É verdade que você vai trabalhar como diretor de esporte ou como algo do esporte na prefeitura? Você vai deixar a sua empresa? Você vai ganhar quanto? Eu nunca questionei isso. Nunca, Valdeci. Nunca questionei valores que eu ia ganhar ou deixava de ganhar. Eu não estava pelo valor. Eu estava pelo esporte. Eu sempre falei, em maioria das minhas entrevistas, que o que Iporá fez por mim no esporte. Não porque o Iporá, o Valdeci, me deu R$10,
fulano do açougue me deu R$10 para me competir. Não, ninguém nunca me deu nada, Valdeci. Dinheiro nenhum. Depois que eu fui campeão mundial 2 vezes, eu tive patrocinadores, sim, aqui nessa cidade. Patrocínios bons, mas depois que eu fui campeão mundial. Então, assim também eu pensei na questão da gestão. Porque também, Valdeci, eu tive uma proposta na gestão anterior, né? E gravei vídeos, gravei rádios, propagandas, e na hora que eu fui para assumir a possível diretoria ou a possível secretaria de esporte, que não tinha ainda, o pessoal do jurídico da antiga gestão me chamou e falou assim: professor, não é assim como a gente estava pensando. Desse jeito. Aí eu falei: era? Eu não tenho nada a perder, quem tem a perder é vocês e a sociedade. Não que eu seja o melhor, mas eu ia ser o melhor. Aí eu acreditei novamente nessa nova gestão, né? E eu ia até trazer um versículo da Bíblia, Valdeci, mas fala mais ou menos assim: maldito o homem que confia no outro homem. Quando fala isso, não é para a gente odiar o colega ou amigo ou não confiar em nenhuma palavra. É colocar a pessoa na frente de Deus. E eu acho que eu confiei na atual gestão, assim como eu confio, não comparado com Deus, mas assim, levou um pouco do meu lado sentimental, conquistou esse lado sentimental e espiritual, porque nós tínhamos a mesma pegada e o mesmo propósito e até mesmo o mesmo pensamento religioso. E eu acho que ela me conquistou dessa forma e eu a confiei na palavra dela. Mas e aí você queria uma secretaria autônoma, exclusivamente do esporte, e isso não se concretizou? Você percebeu que isso não ia se concretizar? Valdeci, antes de... sim, a minha proposta, a princípio, era, até porque saiu no plano de governo da atual gestão, que era separação, desmembramento, você criar uma secretaria de esporte, inclusive com o intuito... Eu tenho tudo guardado, Valdeci, tudo guardado e recortado como prova. Entendeu? Eu tenho tudo. Inclusive, marquei os 5 principais pontos com relação ao esporte. Mas, Valdeci, antes de eu assumir, então a atual gestão ganhou, assim como todo mundo sabe, e fomos chamados. Né? Fui chamado para uma reunião muito conturbada, nada a ver. Eu queria mostrar mais minha proposta de trabalho, mas aí o que aconteceu? Antes de eu assumir, Valdeci, eu não assumi cru. Eu sou um atleta, proprietário de academia, gestor de academias, mas eu não tinha esse lado político, então eu fui procurar estudar. E eu fui em 5 cidades que têm a secretaria, como eles chegaram, como eles dividiram a secretaria, como eles fizeram tudo, como eles iam atrás de verba, de como essa verba era distribuída, quando não tinha secretaria, como era separado essa verba, entendeu? Tudo isso eu estudei. E assumi a secretaria, a diretoria de esporte, né? E, Valdeci, uma coisa que ninguém pode alegar. Se quiser alegar, pode mandar mensagem, não só para mim, mas para o próprio Oeste Goiano. O que acontece? Eu assisti, eu fui pessoalmente em todos os ramos de atividade de esporte da secretaria, da diretoria ou da área do esporte na cidade de Porá. Todos. Do futebol, as artes marciais, todos eu assisti de perto. Todos eles. Fui um por um e sentei, e conversei, e expliquei, e ouvi. E eles falavam para mim: professor, nunca ninguém fez o que o senhor fez. Só o fato de ouvir, não tinha financeiro, não tinha nada. Tinha cobrança, que eu falava: eu vou mudar isso aqui. Eu vou mudar, custe o que custar. Eu vou correr atrás. Tá? E tudo isso, Valdeci, ainda tem mais. Tudo isso nós tínhamos na diretoria de esporte, que é vinculada à Secretaria de Educação, nós tínhamos 2 carros. E nunca estava disponível para mim o carro. Sempre eu ia no meu carro. Na época eu tinha um carro prêmio e eu ia nele. Então faltou estrutura. Faltou estrutura. E a disposição de desmembrar também? Nunca nem foi lembrado. Montei um projeto sem lei, montei o projeto todinho, formatei ele. Valdeci, eu entreguei numa pasta. Quando eu saí, eles me entregaram essa própria pasta, vazia, sem nem ver. O projeto, devolveram. Mas eu quero citar com relação ao motivo pelo qual específico eu saí, né? Quando eu cheguei na secretaria, na diretoria de esporte, eu sempre falo secretaria, mas é diretoria de esporte, na secretaria de educação,
Antes de eu assumir, eu tinha muita denúncia. Eu tinha muita denúncia que as pessoas vinham falando, Valdeci, com relação a alguns profissionais da área de educação atuando, por exemplo, um professor de... Não formatei essas denúncias. Um professor de português dando aula de educação física. Um professor de conhecimentos gerais, de artes, dando aula de educação física. E eu chamei e conversei com a secretária, né, nossa secretária de educação aqui do município, e expliquei. Eu não sei se a senhora sabe, mas nós temos um CREF, um conselho que regulamenta a nossa profissão. Nossa profissão não é encontrada na esquina. Nossa profissão não é qualquer profissão. Nós temos lei que nos abraçam. Entendeu? E eu fiquei sabendo disso e disso. Então, era antes de começar as aulas, era começo de setembro, logo no período quando a gente se encontrou nos bastidores da Secretaria de Educação. E, ao passar isso, ela falou uma única frase para mim. Ah, não, minto. Antes de eu terminar, concluir. Eu falei, nós temos um conselho e as pessoas podem nos denunciar no Ministério Público. Eu, como profissional da área de educação física, e como gestor ou como diretor de esporte do município, eu posso ir no Ministério Público e denunciar isso aqui. Entendeu? Eu posso. Uma única palavra ela me falou, Valdeci. Pode denunciar que eu não estou nem aí. Você sentiu que, então, que não tinha disposição de mudar nada e que não ia desmembrar a secretaria, aí você tomou a decisão de sair? Não. Aí o que acontece? Aí eu comecei... Aí sim, depois dessa fala minha... 3 dias, a atual secretária de educação, que é vinculada ao esporte, ela me chamou e falou, professor, eu queria... Ela, junto com um outro auxiliar lá, não lembro qual a função do outro rapaz, né? Me chamou e falou assim, professor, eu acho que nós vamos... Acho não. Eu vou tirar o senhor da área do esporte das escolas. Falei, como? Eu vou tirar o senhor da área do esporte das escolas. O senhor vai cuidar só do lago, só do... Estaria esvaziando a sua função. Aí sim, aí veio igual aquele desenho, veio uma luzinha na minha cabeça, aí eu lembrei da frase que eu comentei com você, que na hora que eu saí eu perguntei, eu tenho autonomia para trabalhar? Porque, o Valdeci, qualquer área, qualquer empresa, que a prefeitura nada mais é do que uma empresa. Quando você chega, você tem que ajustar alguns detalhes. E o que eu percebi foi, além de eu não ter autonomia, eu não tinha, estava parecendo que eu não tinha moral para fazer aquilo. Eu não tinha segurança para fazer aquilo. Ou eu não podia fazer aquilo que eu estava prejudicando algumas pessoas que são amigo do amigo do amigo, assim como é a política. Só que eu não sou assim. Entendeu? Eu não sou assim e falo, eu não sou assim. E aí, beleza, aí eu comecei a me desmotivar automaticamente por causa disso. Eu falei, estão querendo me derrubar. E eu chegava num ambiente, Valdeci, não sei se o senhor já passou por isso, é um ambiente onde você chega, eu sentia uma energia que não estava legal. O ambiente estava ruim. Estava ruim. E aquela coisa, eu correndo, fiz orçamento de quadro. Valdeci, eu tenho tudo guardado. Um dia eu tenho a oportunidade de mostrar para a doutora, né, para a atual gestão, né, mostrar tudo, eu tinha tudo guardado, o horário, a forma que eu visitei, quem eu visitei, fiz orçamento, fiz tudo, orçamento de quadra, orçamento da estrutura do lago, onde os relógios, aí eu passo lá todo dia, e eu vejo, deixa eu ver se corrigiram pelo menos um relógio de alta tensão, que provavelmente perto de um parquinho de uma criança, ela não vai meter o dedo, não vai morrer eletrocutada. Tudo isso eu pensava, Valdeci. Só que aí eu fui num podcast, e o podcast me questionou, aí eu fui no podcast, e em nenhum momento eu falei sobre gestão, quase não falei sobre gestão do meu cargo, né, de diretor de esporte. A maior pedrada foi, antes de eu entrar como diretor de esporte, eu tinha um ex-aluno meu que montou uma academia de jiu-jitsu, me desafiou, mas desafiou num papo comum, também num podcast. Aí o organizador desse podcast chegou para mim e falou assim, Marcley, vamos fazer a venda desse evento? Vamos fazer a venda? Qual que é a sua bolsa? Eu falei, eu vou pensar. Para você fazer a luta com ele, nós organizamos, nós corremos, o povo tem interesse. Aí eu dei meu valor para ele, que na época era R$30 mil, e ele falou, vamos começar a vender.
Só que as pessoas em Porá, Valdeci, assim como qualquer ramo, seja político, seja tudo, né? Qualquer ramo de atividade, eles começam a querer entender de uma coisa que eles não entendem. Foi a minha primeira fala. Eles não ouviram o meu lado. Então, o que eu estava fazendo no podcast era fazendo o que todo lutador, todo atleta faz. Lembra que eu falei do Herbert Santos? Ele vendia o peixe dele. Então, eu estava mais nada menos do que valorizando o meu passe. Então, eu estava falando para ele, eu vou lutar com você, independente. Ah, mas e o seu ombro? Eu luto com um braço só. Ainda coloco cinco alunos deles. Lutador tem essas brincadeiras, né? Tem essa venda. Esse desafio. Ah, quer dizer que eu não vou vender. Aí eu vou lá, mando mensagem para ele via WhatsApp, ele manda para mim, Marclay, vamos lutar? Vamos. Aí ele me aborda, eu abordo ele e fica só entre nós dois. Onde que eu vou conseguir o patrocínio dessa forma? Marclay, e aí isso foi mal entendido? Achou que era uma coisa pesada? Como é que foi a repercussão? Aí o podcast postou, né? Aí teve alguns cortes, aí começou. Ah, ele tem umas falas muito agressivas, esse cara não pode ser o diretor de esporte, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Aí emendou com a fala que eu falei com relação aos donos de academia mudar de Porá. Porque eu mudar de Porá era o motivo pelo qual eu estava contratando uma empresa de gestão, que eu ia fazer uma gestão tão boa na minha academia, que os donos de academia, se não mudassem, ou mudassem o valor, a estrutura, eles iam ter que mudar de profissão ou mudar de Porá. Era isso. Eu estava vendendo o meu peixe. Aí cheguei no bendito dia, inclusive eu estava vindo, que eu tinha ido assistir o Atlético Iporaense, né? No campo, fui conhecer o senhor, o pai líder lá, né? do futebol, e voltei para a secretaria, né? De educação, e ao chegar, aí ela já fez aquela novela. Ela quem? A atual, né? Atual secretária de educação, fez aquela novela e falou que estava até passando mal, né? E me chamou na sala. Aí sabe quando você sabe o que vai acontecer? E ela, ó, Marclay, 7, não lembro agora se ela falou 7 ou foi 5 vereadores, estão caçando a sua cabeça. E eu não sei nem o que falar, Marclay, eu estou até tremendo aqui, mas você passa para o seu secretário o que você tem para fazer e o senhor está afastado da nossa secretaria. Aí eu falei, é? Aí me afastou. Aí te comunicou. Aí me comunicou assim, verbalmente, porque eu não assinei nada até hoje. E ainda tem outra coisa, Valdeci, eu não recebi nenhum centavo até hoje. Eu não assinei nenhuma carta de demissão, nenhuma carta de exoneração, nada, nem de afastamento. Você ficou quantos dias no cargo? Eu fiquei exatamente 32 dias. Um mês de serviço prestado? E não recebeu nada e nem quero receber. Fez um decreto de exoneração, certamente. Então, depois do podcast, imediatamente manifestou descontentamento com as suas falas, alegando que vereadores tinham pedido a cabeça. E outras, acho que foi muito comentado, né? Porque essa era a nossa ideia, o vídeo ser comentado. Então, foi muito comentado. A gente queria essa repercussão mesmo, fazia parte do negócio. Não era eu xingando ele diretamente, nada, não tinha isso. Era um desafio, né? A venda do peixe. Então, beleza, se a gente não conseguir organizar esse evento, nós vamos fechar a sua academia, vamos só nós dois lá para dentro. Mas era uma venda, eu não sabia que eu tinha um protocolo a seguir de falas. Você não estava acostumado com o mundo político, né, Marcos? Não estava acostumado, eu achava que estava. E aí você falou exageradamente, repercutiu, mas os políticos não gostaram. Não gostaram. Nós estamos com o Marclay aqui nesse bate-papo, uma transmissão que tem apoios do Baratão Shop, que é o campeão de preços baixos. Temos apoio da BioEng, Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Wendel. Nós temos apoio do Posto Rede Parceirão, que é aquele que te leva mais longe pelo menor preço. Tem 2 endereços para te servir. Nós temos apoio do Laboratório Bioanálise, é um laboratório que tem exames médicos com precisão e entrega com agilidade de resultados. E temos apoio do Mais Delivery, que é o aplicativo que você precisa baixar aí no seu celular para pedir sanduíche, pizza, bebidas. Temos todos estes apoios aqui na nossa transmissão no OG Notícias. Estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiânia Notícias. Marclay, foi um prazer te receber aqui. Nós temos apenas 6 minutos para concluir. Suas palavras finais a respeito do seu empreendedorismo. Então, Valdeci, estamos aí na Academia Life Corpus, como foi citado no começo, uma academia que está hoje voltado mais para um público não atleta,
né, na verdade. Não que nós não queremos na nossa academia, um público que queira praticar uma atividade física e no futuro virar atleta, não é isso. Inclusive, nós temos alguns funcionários que têm interesse, sim, né, de serem, já são, né, um pré-atleta, vamos dizer assim, né, na área de fisiculturismo. Estamos caminhando para a contratação de um funcionário também, né, vindo do Rio, que também tem interesse em ser atleta de fisiculturismo. Temos atletas, tem praticantes de jiu-jitsu que também, e o professor André também, né, que está querendo competir, vai competir já, fazer algumas lutas e levar alguns dos nossos alunos para representar a Academia Life Corpus. Então, a Academia Life Corpus hoje está de portas abertas para todos vocês. E quem quiser ser um franqueado na região, é só contactar. Se quiser ser um franqueado, me procura e manda mensagem no meu particular, me chama aí, a gente senta, conversa. Lembrando, não é só valores, tem todo um perfil de exigências que não são só minhas, mas é comum de qualquer empresa que você vai criar uma franquia. Que se propõe a ser tá? franquia. Life Corpus Academia, de porta aberta para todos vocês, para trabalharem em qualidade de vida, serem atletas, serem apenas um praticante, seja de qualquer modalidade que temos lá. Nossa academia está de portas abertas. E não tem essa questão, é acima do peso, eu tenho vergonha, ou é isso ou aquilo. Na nossa academia não existe isso. Nós estamos de portas abertas, nós estamos treinando nossos funcionários, nossos professores, para te atender da melhor forma possível. Valeu, Marclay, foi muito bom te ouvir aqui. Parabéns pelo seu empreendedorismo. Obrigado. Muito bom. Um presentinho para você no final do nosso bate-papo. Tem aí uma caneca personalizada com o seu nome. É lembrancinha para você levar, para você recordar desse momento aqui. Valeu demais. Valeu, Valdeci. Terças e quintas são os 2 dias da semana para a gente fazer as entrevistas. Assim vai ser na próxima terça. Vai ter alguém importante aqui para a gente bater papo e levar um assunto importante até vocês. Até lá, até terça. Um abraço a todos.